Esses dias eu vi o Daniel Lopes falar sobre o projeto Montauk no podcast do Vilela. Montauk não é nenhuma cidade, é um vilarejo ali em East Hampton, em Nova York, mais para a costa sul de Long Island, né? O cartão postal da cidade é um farol. Você chega, tem um farol bem típico de filme de suspense. Mas para mim não passava de algo ficcional, né? Eu já conhecia o projeto Montauk, mas para mim não passava de algo ficcional. Até porque foi uma das inspirações de Stranger Things, né? Eu sabia que existia, sabia que aconteciam coisas bizarras, como qualquer experimento na Segunda Guerra. Tem até um vídeo do ENIAC, que é o primeiro computador digital, foi criado na Segunda Guerra, né? Na guerra em si, o ENIAC foi criado na Segunda Guerra, mas eu falo de experimentos nas guerras em si, que já aconteceram. Eu até cito alguns experimentos, mas para mim não passava de algo ficcional, conspiratório. Até porque foi inspiração de Stranger Things e tudo mais. Mas não, cara, vai um pouco além. Porque tiveram elementos factuais que aconteceram, como foi o caso do engenheiro e dos crimes que aconteciam sempre 5 horas da tarde. O Daniel Lopes até comenta isso no vídeo, eu vou colocar aí. Mas primeiro eu vou explicar um pouco sobre o que era o projeto Montauk. Era um projeto dos Estados Unidos criado na década de 70. Foi pós-guerra, mas eu comentei da guerra porque ele é um sucessor do projeto Filadélfia. A gente pode falar mais sobre que o projeto Filadélfia foi de fato criado na guerra. E ele é como se fosse uma continuação, é uma continuação do projeto Filadélfia. Esse projeto ele era realizado numa base desativada em Montauk, por isso o nome projeto Montauk. E as coisas bizarras que aconteceram foram na cidade de Montauk também. Nesse projeto havia uma antena, essa antena aí, que diziam ser usada por para-humanos. Humanos com habilidades psíquicas, telecinese, habilidade de projeção astral, que é projetar a alma para fora do corpo e transitar entre os lugares. E essa antena ela serviria para expandir, para aumentar os poderes dessas pessoas. Então era posto uma espécie de capacete e essa antena era ligada. E dependendo da habilidade que esses para-humanos tivessem, era aumentada de acordo com a sua habilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem habilidade de projeção astral, conhecemos muito bem os Estados Unidos, com o que ele utilizava isso? Para espionagem. Ou seja, a pessoa com habilidade de projeção astral era colocar o capacete, a antena era ligada, e essa pessoa conseguia transitar por muito mais lugares do que ela conseguiria sem aquela antena. Ou seja, ela conseguia, diziam, né, há relatos que diziam que uma pessoa que tinha essa habilidade conseguia transitar entre os países e, por exemplo, espionar líderes globais. Então, foi até numa dessas histórias que saiu a inspiração para o Demogorgon, do Stranger Things. Porque numa dessas projeções astrais, uma das pessoas deu de cara com um monstro. E esse monstro teria seguido ela até Montauk. E que até, eu não lembro se até os dias de hoje, mas que diziam que o monstro ficava ali por Montauk, né? Assombrando a cidade. Que foi a mesma história do Will, né? Lá dos Stranger Things, que ele se conectava lá com um mundo invertido, né? E o Demogorgon seguiu ele até o mundo real. E dá para falar disso aqui 1 hora, sobre as referências, os acontecimentos na cidade não, no Montauk, no vilarejo. Mas agora eu vou colocar para finalizar o vídeo e depois, caso vocês queiram, a gente pode fazer um vídeo mais extenso falando só de Montauk, das teorias e conspiracionais ou não, e das relações que tem com a série ou não também. Mas agora eu vou colocar um vídeo para finalizar esse aqui, do Daniel Lopes, em que ele fala dessa parte que sai da conspiração, ficção, e começa a intrigar com fatos que realmente aconteceram. Que era o que acontecia toda vez quando ligava a antena 5 horas da tarde. Porque o que eles fizeram? Essa antena que tinha lá na ponta da ilha, eles ligavam tipo 5 da tarde para espionar e fazer pesquisa. E o delegado começou a perceber que 5 da tarde começava a ter um monte de crime. De nego maluco na Sim. rua, fazendo besteira. E aí os caras começaram a tentar pesquisar por que era aquele horário.
e descobriram que a antena ligada influenciava o comportamento da galera no redor. Isso tá no filme, no livro, que é o livro original, que é Montauk Experiences in Time, Experiências no Tempo, que é do Peter Moon e um outro cara. Esse livro é a maior loucura que existe, mas é o que eles se basearam para fazer Stranger Things. E aí, qual que é a ideia? Esse cara começou a investigar por que estava tendo crime, o que ele fez? O maluco era engenheiro, ele botou em cima do carro dele uma antena com receptor e ele tava vendo onde o sinal tava mais forte. Então ele foi andando pela ilha, foi andando, e aí ele foi indo, tá aumentando, e ele chegou nessa base. Ele falou, cara, Tá aqui. Alguém tá fazendo alguma parada aí que tá influenciando o comportamento da galera. E aí ele começa a investigar e ele descobre que, segundo ele, um dos maiores gênios da história da humanidade, que é o John von Neumann, que trabalhou acho que no Projeto Manhattan também, o John von Neumann estava trabalhando lá, a antena, no projeto. O que eles descobriram? Eles estavam fazendo... É como se o Projeto Montauk fosse o Projeto Filadélfia 2.0. Lembra do Projeto Filadélfia? Sim. Que eles tentaram... Na verdade, o que eles tentaram fazer? Eles pegaram um navio... Segundo, é meio lenda isso, né? Eles pegaram um navio e eles tentaram, através de ondas eletromagnéticas, fazer o navio ficar invisível. Fazer um cloaking, né? Que chama em inglês, né? Ficar como se fosse... E ele teria aparecido... Aí ele sumiu e apareceu em outro lugar, né? Em outra época. Gostou? Se inscreva.